A batata J. Close serve para elaborar exercícios de preenchimento de lacunas. Então, vamos começar. Primeiramente, eu vou inserir o título. Aqui nessa caixa de texto maior, eu vou escrever o texto que eu vou usar como base para o meu exercício de preenchimento de lacunas. Após escrever o texto, eu vou selecionar as palavras que serão as lacunas. Então, vamos lá. Agora, então, eu vou selecionar as palavras que eu quero que sejam as lacunas a serem preenchidas pelo meu aluno. Como eu já falei para vocês, eu usei o tema dessas atividades, a reforma ortográfica. Então, dentro deste texto, eu procurei usar algumas palavras que fizeram parte dessa reforma. E exatamente essas palavras que eu vou usar para colocar as lacunas no lugar. Então, para começar, o Pedro queria fazer uma surpresa para sua mãe no jantar, então teve a ideia. Então, ideia será minha lacuna. Eu seleciono a palavra e venho aqui embaixo em lacuna. Clico. E então, essa é a lacuna. Essa é a lacuna 1, a palavra ideia. Eu posso dar uma pista para o meu aluno descobrir qual é essa palavra. E também posso selecionar outras palavras, outros sinônimos que seriam corretos, alternativas corretas a essa minha palavra, a essa minha lacuna. Clico em OK e a palavra ideia já foi destacada como uma lacuna. Então, ele foi até o hipermercado. Então, vamos selecionar a palavra hipermercado, que será a minha próxima lacuna. Clico em lacuna. Essa é a lacuna 2, a palavra hipermercado. Caso eu tenha alguma pista que eu gostaria de dar para o meu aluno, porque ele pode colocar mercado, ele pode colocar fruteira, a mercearia, dependendo da sua realidade. Então, como eu quero que ele chegue à palavra hipermercado, que foi modificada pelo acordo, eu posso colocar uma pista aqui, por exemplo, um mercado muito, muito grande. Uma pista bem simples ou algo mais elaborado para ajudar o meu aluno a chegar nessa resposta. Caso você aceite mercado, mercearia, fruteira, mercadinho, você pode colocar as respostas corretas, alternativas. Então, você pode preencher aqui todas as alternativas que você vai aceitar. E clica em OK. Isso será feito para todas as palavras que eu quiser que sejam lacunas. Então, eu vou fazer nas próximas. Agora que eu já selecionei todas as palavras que serão lacunas no meu texto, eu venho aqui em Opções, Configurar saída. Esse Opções, Configurar saída terá que ser feito para todos os exercícios elaborados com os aplicativos do Hot Potatoes. Então, para começar, vocês podem observar que esses textos explicativos eles estão em inglês. Então, nós podemos traduzir a interface. Então, para traduzir essa interface, eu venho aqui nesse ícone Carregar. E aqui eu vou selecionar, então, o idioma. Vejam que aqui está em Translation, o idioma que eu quero carregar. Vou escolher, então, português brasileiro. Open. E ele já vai traduzir para mim toda a interface. Então, no caso, o título que eu escolhi foi Jantar para a Mamãe. O subtítulo do exercício que ele sugere é um exercício de complemento de texto. Caso eu queira mudar, agora estou livre para escrever o que eu quiser no subtítulo e também nas instruções. Aqui ele diz, escreva nos espaços em branco as palavras adequadas. Clique em Verificar para verificar as respostas. Use o botão de dica para ver uma letra da resposta se tiver dúvidas. Também pode clicar no botão de interrogação para ver uma dica. Nota: perderá pontos de cada vez que pedir uma letra ou dica. Esse botão dica pode ser habilitado e desabilitado. Cada vez que eu clicar no botão dica, ele vai mostrar uma nova letra da minha palavra. E toda vez que eu clicar, eu vou acabar perdendo pontos. Isso pode ser desabilitado. Também há o botão de interrogação para ver uma dica. Vocês lembram que eu coloquei lá que no lugar de pista eu poderia escrever que o mercado era muito, muito grande? Então, um ponto de interrogação, ele poderia ver essa pista que eu coloquei lá. Nesse caso, como eu não coloquei a pista nem a dica, eu posso apagar.
Então, eu vou selecionar e vou apagar. Continuando, então, indicações e sugestões. Quando ele responder de forma correta, vai aparecer parabéns, bom trabalho. Algumas perguntas incorretas, algumas respostas estão incorretas, tente outra vez. Caso ele erre uma ou outra lacuna. Próxima letra correta adicionada, então, quando eu colocar a dica, ele vai adicionar a letra seguinte, certo? E no final, a pontuação. Botões. Então, a legenda para o botão verificar a resposta, a legenda para OK, isso tudo eu vou deixar como está. Aspecto. Nessa parte do aspecto, eu vou poder mudar tanto o tamanho quanto a fonte da minha letra, a cor, inclusive, da letra, a cor do fundo do exercício, se eu quiser colocar imagens, tudo isso eu vou poder mexer aqui. Então, eu posso modificar a cor da barra de navegação, cor do fundo da página, cor do título, cor do fundo do exercício, cor do link, cor dos links visitados e cor do texto. Temporizador, eu posso estabelecer um limite de tempo para que esse exercício seja respondido, minutos e segundos. Quando o tempo expirar, posso escolher uma frase para apresentar. Ele aqui sugere a casa caiu, você pode escrever você ficou sem tempo, enfim. Outros, então aqui tem algumas configurações que eu posso modificar, certo? Então, como eu mostrei para vocês, usar a lista pendente em vez de caixa de texto para inserção, eu posso usar uma outra lista, certo? Uma lista de palavras, e aí eu vou selecionar essas palavras, ao invés de poder escrever a palavra por extenso. No nosso caso, como a gente quer que o aluno escreva a palavra de forma correta, então eu vou deixar que ele escreva. Incluir a lista de palavras como texto, como eu mostrei para vocês, eu posso tirar a seleção desse quadradinho e aí as palavras não ficarão escritas lá em cima. Vocês lembram lá no exercício que tinha todas as palavras listadas acima da frase, do texto. E agora, então, eu posso tirar e aí, então, elas não serão listadas lá. Então, a verificação das respostas deve ser sensível à diferença entre maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, se ele escrevesse, se eu estou trabalhando com nomes próprios e eu quero que escreva a maiúscula, eu posso deixar selecionada essa caixa ou tirar. Então, incluir um teclado para ajudar o aluno a digitar caracteres não latinos, isso não precisa. E 6 letras é o tamanho mínimo das lacunas, fazer processamento especial, isso tudo não há necessidade de marcar, certo? Esses dois aqui a gente não vai mexer, certo? Agora eu vou voltar aqui para os botões para mostrar para vocês uma coisa muito importante. Eu comentei anteriormente que eu não ia deixar o botão da dica, incluir botão pista, a legenda dica. Se eu incluir esse botão, toda vez que o aluno clicar em dica, vai aparecer uma letra da palavra. Então, por exemplo, aqui no Geleia, ele clica uma vez, aparece o G, daí ele clica mais uma, aparece o E, depois o L, e assim por diante, até completar toda a palavra. A pontuação vai cair toda vez que ele clicar na dica. Então, eu não vou incluir o botão pista, tá? O dica, e nem o botão da pista para cada lacuna, que era aquela legenda, aquela dica que eu ia escrever por extenso sobre o mercado muito, muito grande. Então, esses dois botões eu não vou incluir nesse exercício. Caso você ache que é útil, então você pode incluir o botão pista, que ele tem a legenda dica, então cada vez que clicar em dica, ele vai preencher uma letra, e o interrogação, que é na hora de preencher a lacuna, como eu mostrei anteriormente, aquela pista que você vai escrever para ele, certo? Esse é interessante. Como eu não botei nenhuma pista em nenhuma das lacunas, não preciso incluir esse botão. Eu clico em OK. E agora eu venho aqui salvar. Vou salvar, então, a atividade, jantar para a mamãe. Eu já tinha salvo, né, essa atividade, então por isso que ele apareceu para mim aqui. O importante é vocês cuidarem para não deixar espaços, porque depois esses espaços entre as palavras podem dar problema, certo? Então ele vai salvar com o tipo, a extensão JCL, que é a extensão do JClose. Então, eu vou salvar aqui. E depois, então, eu vou vir aqui exportar para criar uma web, para poder visualizar. Então, como eu mostrei para vocês, ele vai criar um exercício na web, tá? Jantar para a mamãe.
E aqui, então, ele pede se eu quero ver ou enviar o arquivo. Eu vou clicar aqui em ver o exercício no meu browser. Então, ele vai carregar o meu exercício. E aqui está, então, o jantar para a mamãe, exercício de complemento de texto. Aquela explicação que eu acabei apagando aquela parte da dica e do ponto de interrogação. E aqui, então, Pedrinho queria fazer uma surpresa para a mamãe no jantar. Então, teve a... Por isso que anteriormente eu deixei as palavras escritas aqui, né? A ideia. Então, digamos que não, eu gostaria de ter a dica, porque ele é muito complexo. Então, eu posso vir aqui, voltar no meu exercício, ele está aberto. Se ele não estiver aberto, eu posso abrir ele. Venho no configurar saída novamente, nos botões, eu boto incluir, botão pista. Eu salvo, né? Ok. E aí eu venho novamente e crio. Então, eu vou salvar com o mesmo nome e ele pede se eu quero salvar por cima, substituir. Eu vou colocar aqui sim, vai substituir, ver no meu browser. Então, esse exercício foi substituído por esse com o dica. Então, eu vou clicar em cima da lacuna e vou pedir a dica. Ó, foi adicionada a letra seguinte. E... Ah, já sei. Então, ele vai poder completar a ideia. E assim, ó, foi até o... Ele vai pedir uma dica. Ó. Então, toda vez que clicar em dica, ele vai poder preencher. Certo? E assim eu elaborei o exercício JClose de preenchimento de lacunas. Se eu não quero essa dica, eu posso voltar novamente, configurar a saída, tirar o botão pista, eu posso vir aqui no outros, né, incluir a lista de palavras do texto. Venho novamente para exportar para o browser, substituo o anterior, ver o exercício no browser, e aí então as palavras estão aqui para ele poder preencher, escrevendo corretamente em cada lacuna. Certo? Então, não escrevi nenhuma, pontuação 0. Ok? Tudo isso é passível de adaptação e isso é legal. Agora, por exemplo, eu quero mudar o fundo desse meu exercício, as cores. Então, novamente, posso vir, configurar saída, aspecto, então, cor da barra de navegação, fundo da página. Então, vamos mudar, eu vou colocar um amarelinho, né? Então, o fundo da página, aí tem a cor do título, então, vou colocar um azul. Então, o fundo do exercício, essa parte que está em branco aqui, ó, vou, sei lá, botar um cinzinha, tá? Tudo isso, então, eu posso, depois eu salvo e vou gerar um HTML. Então, vou substituir e vou ver no browser. Então, ó, gerei o novo HTML, ó, antes ele era todo branquinho, agora, novo exercício, então, com as cores diferentes. Então, tudo isso você pode configurar, então, aqui no Opções, Configurar Saída. Até uma próxima.